Fala, torcedor vascaíno, o Cruzeiro fez uma proposta pelo zagueiro João Victor do Vasco e o zagueiro tem interesse de deixar o time cruzmaltino. E o Atlético Mineiro corre na frente do Vasco pela contratação do atacante Rony do Palmeiras. E o atacante GB, cria da base do Vasco, não foi vendido ao Fenerbahçe da Turquia e deve passar por uma cirurgia no joelho. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Vamos tentar bater a meta aí de 25 likes nesse vídeo. Beleza? Agora vamos para as informações, porque tem informações super importantes para a gente falar. A primeira informação é o seguinte: o Cruzeiro faz proposta e balança o zagueiro João Victor do Vasco. O Vasco não tem interesse no negócio, por meio de Alexandre Matos, responsável por contratá-lo no Vasco. Então lembrando, né, na época que o diretor do Vasco era o Alexandre Matos, quem fez a contratação do zagueiro foi o diretor que está hoje em dia no Cruzeiro. E o Cruzeiro tem interesse no zagueiro João Victor. A Raposa oferece e tenta convencer o Vasco a fechar o acordo. A diretoria vascaína não quer perder o seu zagueiro titular. Informação dada aí pelo Gabriel Duarte e também pelo Tébaro Schmidt. Vamos lá, o Cruzeiro tem um alvo no mercado para repor a ausência de João Marcelo, que sofreu grave lesão no joelho e corre o risco de não voltar mais a atuar na atual temporada. Trata-se de João Victor, zagueiro que pertence ao Vasco da Gama. A Raposa formalizou uma proposta e tenta convencer o Vasco a fechar o negócio, mas a diretoria vascaína, a princípio, não tem interesse em perder seu zagueiro titular e faz jogo duro nas negociações. Pelo lado do Cruzeiro, Alexandre Matos é quem toca as conversas. Matos foi o responsável por contratar João Victor do Benfica, quando estava no Vasco, no início do ano passado, e quer contar com o jogador no elenco celeste. A proposta que está na mesa inclui valores que agradam o zagueiro e seus representantes. Ele está balançado e vê com bons olhos uma mudança para Belo Horizonte. O Vasco, a princípio, não tem interesse em abrir a mão de João Victor pelo receio de não conseguir encontrar uma peça de reposição a tempo no mercado. A janela de transferências fecha no próximo dia 28. Em menos de 3 semanas, e o clube, no momento, prioriza contratações para o ataque, que até o momento não chegou ninguém. Na partida de segunda-feira, no empate entre Vasco e Sampaio Corrêa, em Saquarema, o João Victor se envolveu em discussão com alguns torcedores. O episódio foi alvo de queixas das principais organizadas do clube nesta terça-feira. João Victor tem 42 partidas disputadas com a camisa do Vasco, 36 delas como titular e 1 gol marcado com a camisa cruzmaltina. Informação super importante pra gente saber sobre o zagueiro João Victor, né? A gente vai colocar já o vídeo, de que tem o vídeo, né, do João Victor batendo boca com o torcedor vascaíno no estádio ali, lá do Sampaio Corrêa em Saquarema. Mas aqui vamos seguir pela mesma informação. Segundo o Lucas Pedrosa, vamos lá, atualização. A proposta do Cruzeiro por João Victor é de 5 milhões de euros, segundo o Lucas Pedrosa do SBT. O zagueiro ficou balançado com o projeto, mas o Vasco não tem a intenção de liberar. A oferta, a princípio, não é considerada suficiente para tirar o jogador da colina. O entendimento é que João Victor só seria negociado, caso o Vasco conseguisse um zagueiro de alto nível desde antes o fechamento da janela, no dia 28 de 2 de fevereiro, ou se chegasse uma proposta financeiramente irrecusável. Então, informação super importante para a gente saber aí, que a proposta do Cruzeiro foi cerca ali de 5 milhões de euros, que vamos dizer que é cerca ali de 30 milhões de reais, por aí, né? Então, nessa casa que fica aí o valor da proposta do Cruzeiro. Cara, é um zagueiro que é titular no time do Vasco, querendo ou não, né? Olha aqui outro ponto importante, informação dada pelo André Hernan. O João Victor está empolgado com o projeto do Cruzeiro e quer ir para o Clube Mineiro, tá? O zagueiro quer respirar ares novos após críticas e ameaças que tem recebido no Vasco. As conversas para uma compra em definitivo do zagueiro. Então, cara, é um zagueiro aí que é titular no time do Vasco, né? O João Victor, ele nunca que ele vale aquele valor que o Vasco pagou nele, de 42 milhões de reais, ainda mais uma cláusula que ele tinha, um gatilho no contrato de que o Vasco permanecesse na Série A, tinha que pagar cerca de 12 milhões de reais para o João Victor, para os seus representantes, etc.
né? Era algo inadmissível. O João Vitor é um bom zagueiro, mas é um zagueiro que tem um temperamento muito alto, ele briga durante o jogo, tem muitas expulsões, a gente viu ano passado, né? E esse ano agora ele começou de um nível ali que ele já discutiu com o torcedor. A gente não sabe o que esse torcedor falou pro João Vitor, não sei se ofendeu a família dele, a esposa, a filha, tudo mais. Mas se não foi isso, e foi somente uma crítica durante o jogo, o torcedor chamando ele de horrível, ruim e não sei o que, criticando ele porque realmente tem razão que a partida do Vasco foi horrorosa, aí beleza. Aí ele tá errado de bater boca com o torcedor vascaíno que tá no seu total direito de reclamar, né? E aí, vamos colocar a discussão do João Vitor ali com o torcedor. Vamos saber aqui, ó, João Vitor discutiu com torcedores após o fim do jogo contra o Sampaio Corrêa. Vamos dar um play aqui no vídeo pra vocês assistirem junto comigo. Vamos lá. Ó, o João Vitor sem camisa, tá? Discutindo, batendo boca. Aí a gente vê que tinha seguranças e o Verratti também até foi ajudar o João Vitor a sair da confusão ali, né? De parar de bater boca com o torcedor vascaíno. Então, cara, é algo super importante pra gente falar, né? É um jogador aí que tem um temperamento que a gente já sabe que é muito alto dentro de campo, um jogador que arruma confusões, que é expulso à toa, né? A gente viu no Vasco e Flamengo, foi aquele placar desastroso contra o Vasco, né? Muito pelo motivo de que o João Vitor foi expulso. A gente viu também na quarta de final. Isso, nas quartas de final contra o Atlético Paranaense, também ele foi expulso no jogo de ida. Então, o jogador, querendo ou não, é um jogador bom, na minha opinião, é titular no time do Vasco, mas é porque é titular porque não tem outro, né? Antes a zaga do Vasco era Léo Pelé e Maicon, hoje tem Lucas Oliveira e Lucas Freitas. O João Vitor se torna o melhor zagueiro do Vasco atualmente, por enquanto. E não é nada desse zagueirão todo, tá? Por mim, eu venderia assim o João Vitor, ao não ser, né, que o Vasco também tem que buscar jogador na janela. Pra mim, ali tem o Maurício Lemos, que pode voltar a jogar muito bem, mas também tem que contratar um outro zagueiro. E pra mim, eu daria o nome do Balbuena. Pra mim, um excelente zagueiro, na minha opinião, que chegasse no Vasco, pra mim, agregaria bastante, tá? Então, informação super importante pra gente saber aí do João Vitor, que pode se transferir para o Cruzeiro, tá? O jogador, ele quer, é a vontade do jogador ir para o Cruzeiro, né? Ainda mais depois desses debates todos com os torcedores aí de críticas a ele que tá jogando no Vasco, né? Informação importante pra gente saber. Outra informação aqui agora é a seguinte: o Atlético Mineiro está prestes a anunciar a contratação do atacante Rony, segundo a informação do Gilmar Ferreira. O Galo já acertou com o Hércules Júnior, representante do atacante, e enviou ao Palmeiras uma proposta oficial de 6,5 milhões de euros, cerca de 39 milhões de reais. A oferta do clube mineiro agradou, as partes agora ajustam percentuais, metas e bônus. Grêmio e Vasco também enviaram propostas, mas ambas abaixo de 6 milhões de euros, cerca de 36 milhões de reais. Então, o Vasco está atrás, né, do Atlético Mineiro nessa negociação. O Grêmio surgiu do nada, né, nessa negociação também pelo Rony, mas a proposta do Grêmio foi baixa, né, segundo as informações, e foi recusada, inclusive, também, né. Então, são pontos importantes para a gente saber que o Vasco está querendo a contratação do jogador, mas o Atlético Mineiro tá no páreo aí também, então é o favorito a levar, né? Tem mais dinheiro que o Vasco, é um time mais organizado, então, querendo ou não, é um jogador que pode querer jogar no Atlético Mineiro, né? Informação super importante para você saber também sobre o atacante Rony, né? E espero que acabe logo essa novela. Se ele vier pro Vasco, seria excelente. Se ele for para outro time também, bom que a gente acaba de falar de Rony aqui no nosso canal, né? Então é pontos importantes pra gente falar, beleza? Outra informação aqui agora é sobre o atacante GB. A informação que tinha era que o GB foi vendido ao Fenerbahçe da Turquia e que seria emprestado ao Kasimpasa da Turquia também, para pegar ritmo de jogo e tudo mais. O jogador inclusive ia ser vendido por 3 milhões de euros, cerca de 17 milhões de reais. Só que, segundo a informação do Vene Casagrande, era essa. Só que depois, o que aconteceu, né? O GB viajou, inclusive, né, para a Turquia para finalizar os trâmites burocráticos, fazer exames e tudo mais, junto com o diretor Marcelo Santana, que viajou junto com o jogador também para a Turquia. Muita gente questionou também de Marcelo Santana talvez ir para, lógico, né, ajudar o GB ali no processo, com a negociação e tudo mais.
mas para tentar trazer também o Luiz Augusto, que joga na Turquia, né? O Luiz Augusto joga no Adamspor, se eu não me engano, da Turquia. Então, pode ser que tinha acontecido isso. Mas a informação que surgiu foi o seguinte, né? Foi que, de acordo com a imprensa turca, o GB, o atacante do Vasco, não foi aprovado nos exames médicos por uma lesão na perna direita. O atacante precisaria de uma cirurgia e uma recuperação de 8 a 10 meses. Essa informação foi dada por um jornalista turco, tá, gente? Informação importante pra gente saber também. É inacreditável, né? É uma falha gigantesca do departamento médico do Vasco, de não saber que o jogador tá com uma lesão muito séria e tá no sério risco de se lesionar, né? De machucar o ligamento de novo. Porque, cara, o jogador ficaria de 8 a 10 meses fora. É uma lesão muito séria. É uma lesão ali de um ligamento cruzado, de um LCA. Algum caso muito sério. Né? E é um erro do departamento do médico do Vasco, na minha opinião. Porque não detectou esse erro. E o Fenerbahçe da Turquia, quando o GB foi fazer exames, detectou esse erro total. Então, cara, é uma falha do departamento médico do Vasco. Ou então, o departamento médico do Vasco sabia, e aí negociou por conta disso. Né? Negociou por conta disso. E aí foi o que o Vasco tentou inventar nessa negociação. Vamos pegar meu telefone de exemplo. O telefone tá bonito, tá novo e tudo mais, a carcaça tá linda. Agora o que aconteceu? Por dentro ele pode estar todo estragado, não é que ele tá agora, tá? Mas ele pode estar, vamos supor, tô dando um exemplo. Ele tá todo estragado por dentro, mas a carcaça por fora tá linda, tá perfeita. Foi isso que o Vasco tentou vender o GB. Tentou vender um jogador que tava treinando, mas que por dentro tava com, talvez poderia ter uma lesão futuramente. Cara, é inadmissível, né? É um amadorismo do departamento médico do Vasco da Gama, por sinal, não sei quem é a culpa, né? Mas é algo ali que é bizarro, cara. O que tá acontecendo no Vasco aí nos últimos dias, meses, etc., é algo surreal de bizarro, né? Só notícias ruins. A gente não vê uma notícia boa até agora. Infelizmente, cara, infelizmente mesmo, eu queria muito vir aqui trazer pra você, pô, gente, o Vasco fechou contratação de tal jogador, o Vasco ali tá andando no processo da venda do potencial construtivo de São Januário, o Vasco tá andando na negociação com o Evangelos Marinac sobre a situação da SAF, queria muito vir aqui falar pra vocês tudo isso, né, mas no momento, infelizmente, não é essa a realidade, não é o que tá acontecendo dentro do Vasco, infelizmente, né, não queria falar isso pra vocês, mas a situação do Vasco hoje é uma situação bastante crítica. E aí, pessoal, deixa a opinião de vocês nos comentários sobre o zagueiro João Victor. Qual a sua opinião? Você venderia ele ou não? Você venderia ele por 30 milhões de reais ou não? Inclusive, hoje tem live às 2 horas da tarde. Eu conto com a sua presença. Lá você pode dar sua opinião, a gente pode debater, conversar um pouco sobre essa situação do João Victor, sobre essa situação aí também do Rony, se vai vir ou não, não sei, né? Então a gente pode falar sobre todos esses assuntos. Beleza? Então, gente, obrigado pela presença de todos, muito obrigado de coração todo mundo que se inscreveu, que deixou o like aí nesse vídeo, que é super importante e ajuda pra caramba no desempenho do nosso canal e crescer cada vez mais. Tamo junto? Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe todos vocês e hoje conto com a sua presença na live às 2 horas da tarde. Abração, gente!